dia, pessoal. Estamos dando início a mais uma videoaula, tá? Através do portal da TEDUC, dando continuidade ao nosso conteúdo programado no planejamento anual e no planejamento semanal, certo? Então, agora nós iremos estudar o grupo 6, tá? O livro 6, mais precisamente o capítulo 7. Bem, na aula passada e nas aulas anteriores, nós vínhamos estudando sobre o contexto das cidades brasileiras, tá? Onde nós vimos o espaço rural e o espaço urbano. Mais precisamente na última aula, relembrando um pouquinho que eu acho necessário, tá? Nós falamos sobre as metrópoles brasileiras, tá? Mais precisamente do Brasil. Nós não vimos as metrópoles no geral. Porque o foco principal dos estudos realizados no 7º ano, é justamente estudar sobre o Brasil. Então, nós vimos sobre as metrópoles brasileiras, tá? Nós vimos que as metrópoles são grandes centros urbanos, onde nós iremos encontrar os maiores números de serviços, tá? Que a população necessita. Então, consequentemente, nós iremos ter o maior número da população, né? Muitas pessoas saem do meio rural, vão ao meio urbano, principalmente em busca de trabalho e de serviços básicos para a sua sobrevivência, certo? Visto que na área rural houve um processo de modernização, né, de mecanização, e, consequentemente, os empregos de muitas pessoas foram perdidos, né? Então, eles foram em busca desses empregos nos grandes centros urbanos e, assim, consequentemente, aumentando o processo de metropolização que existe no Brasil, tá? Então, nós vimos que a maior metrópole brasileira é a metrópole de São Paulo, da cidade de São Paulo, onde nós temos 39 municípios que dependem dele, né, que fazem parte da região metropolitana de São Paulo, tá? Ah, professoras, mas só as capitais são metrópoles? Não, tá? Não. Nós temos casos, né, de algumas metrópoles que não são capitais. Inclusive, no contexto que a gente estudou, nós vimos a cidade de Campinas como uma metrópole, tá? E ela não é a capital do estado de São Paulo, certo? Então, nós vimos também as cidades planejadas e as cidades que surgem naturalmente, né? A diferença da sua organização. Nós vimos que as planejadas são aquelas que são mais organizadas, como, por exemplo, Brasília, né? A capital do Brasil, onde ela foi planejada para ter uma estrutura necessária, onde está localizados os maiores ramos políticos do Brasil, né? A organização política do Brasil está lá, tá? Então, ela foi planejada. Já aquelas que são naturalmente, né? Que são as maiorias das cidades brasileiras, elas surgem sem um planejamento. Então, elas, vamos dizer assim, que ela tem uma desorganização, tá? E nós vimos no contexto das metrópoles a classificação delas, tá? Nós vimos que temos as metrópoles nacionais, nós vimos que temos as metrópoles regionais, nós temos os centros regionais, não é isso? Nós vimos que nas metrópoles nacionais estão agrupadas aquelas que têm importância não só para o país, mas até um destaque mundial. No caso, São Paulo, Rio de Janeiro, né, aqui no Brasil. Vimos também que aqui no nosso estado nós temos a metrópole Maceió, né, onde mais claramente nós temos a região metropolitana, onde nós temos a cidade de Rio Largo, né, que é onde a escola está presente, localizada. Então, ela faz parte da região metropolitana da cidade de Maceió, né? Então, vimos toda essa importância das metrópoles no contexto urbano brasileiro, né? Então, hoje, nós iremos entrar num contexto que também está relacionado aos centros urbanos, né? As cidades, a área urbana, tá? Mas não quer dizer que também não está relacionada à área rural, mas a maior parte, né, a maior presença está na área urbana, certo? Então, vamos lá, pessoal, né? Vamos ao conhecimento sobre esse conteúdo de hoje. Sempre interligando com os outros conteúdos. Aula de Geografia para o 7º ano A e o 7º ano B. E o conteúdo que a gente vai ver hoje é a industrialização brasileira. Professora Rosalia, Rio Largo, Alagoas, tá? Então, nós iremos ver o contexto desde o início até como podemos configurar hoje a industrialização brasileira, tá? Então, vamos lá. De início, eu trouxe aqui para vocês 2 exemplos de indústrias que existem no Brasil,
tá? A primeira, que é uma indústria classificada como de bens de consumo, tá? Que a gente vai ver mais na frente. Que no caso aí estão sendo fabricados veículos, tá? Nos antepassados, nossas indústrias de veículos, elas eram baseadas em muitas peças que vinham de fora, né? E muitas vezes os carros, em grande parte, já vinham montados e eles terminavam a montagem aqui no Brasil. Hoje, já se vê a evolução da indústria brasileira, onde os veículos são realmente totalmente montados no Brasil, tá? Em um processo bem mecanizado, mas que também necessita do ser humano, como está representado na imagem. E a segunda imagem, tá? À direita, nós vemos o quê? Uma indústria mais, vamos dizer assim, de base, tá? Nesse caso aí, provavelmente é a indústria do processo de retiragem de alguns minerais, tá? Então, a indústria de base. Por que de base? Nós iremos ver mais na frente, tá certo? Então, vamos lá. O desenvolvimento da indústria caminha em paralelo com o desenvolvimento dos espaços urbanos. No decorrer da transformação do território brasileiro, a criação de indústrias auxiliou na constituição de diferentes formas de ocupação do espaço, tá? Como eu tinha falado para vocês, o processo de desenvolvimento industrial, né, a modernização, quando chegou ao Brasil, fez com que o processo de urbanização fosse acelerado, crescesse, tá? As pessoas cada vez mais procurando os centros urbanos, principalmente motivado pela procura de empregos nessas indústrias que vinham chegando, né, que estavam sendo criadas nesses centros urbanos. Os setores industriais. A atividade industrial é um importante componente do espaço geográfico, visto que influencia a composição dos espaços urbanos e a relação destes com os espaços rurais. Além disso, é o local de produção da maior parte dos objetos que utilizamos e consumimos diariamente, tá? Então, a maioria dos produtos, né, até o que vocês estão assim utilizando no momento, a maioria são fabricados em indústrias, tá? Até alguns alimentos, eles são processados e transformados nessas indústrias. Ah, professora, mas a gente não utiliza nada in natura? Utiliza sim, né? Algumas coisas ainda são provenientes do meio rural, meio natural, certo? Muito se usa, por exemplo, frutas, verduras, né? Alguns grãos. E ao processo de desenvolvimento das atividades industriais, damos o nome de industrialização, tá? Então, todo o processo relacionado a desenvolvimento de atividades industriais, né, na indústria, é o processo de industrialização. Um produto ele pode passar por mais processos industriais do que outros, tá, gente? Depende muito da sua formação, da sua composição. Trouxe aqui para vocês a imagem, tá, de outra fábrica, de outra indústria. Diferentes tipos de indústrias resultarão em formas diversas de ocupação do espaço urbano, tá certo? Então, terão indústrias que irão ocupar o espaço urbano com uma maior presença, né? Uma necessidade de um maior espaço, como nós teremos indústrias com menores espaços. E também, gente, é muito relacionado aos impactos que elas podem provocar, né? Depender do tipo do que é produzido nessas indústrias, esses impactos podem ser maior ou podem ser menor, tá? No caso essa da imagem, a gente consegue observar que existe muita poluição do ar, né? Justamente a partir desse ar, desse dejeto que é lançado na atmosfera a partir dessas chaminés. Esse processo, além de estabelecer o modo pelo qual a atividade industrial será realizada, faz com que ela domine as matrizes econômicas mundiais e altere relações sociais e modos de vida, tá? Então, hoje, as indústrias, né, a industrialização, o processo de industrialização, né, ele consegue determinar, estabelecer o modo de vida de uma população, né? Ele é muito decisivo na questão social e o modo de vida dessas pessoas que estão nesses grandes centros urbanos, tá? Buscando compreender como se diferenciam
os tipos de indústrias, o impacto de cada uma delas e o valor agregado dos materiais produzidos, estabelece um padrão para a setorização das atividades industriais, de acordo com a utilização do produto resultante de suas instalações. Indústrias de bens de produção, indústrias de bens intermediários e indústrias de bens de consumo, tá, gente? Então, a partir do que é produzido, certo? A partir do produto final, é que vai ser setorizado, vai ser dividido as indústrias. Então, elas podem estar agrupadas nesses 3 grupos aí, certo? Nós iremos ter as de bens de produção, que é justamente a de base, a de bens intermediários e as de bens de consumo, tá certo? Então, vamos conhecer cada tipo dessas indústrias, né? E quais fazem parte de cada tipo, tá? Nós temos a primeira aí, a indústria de bens de produção. Consiste na primeira etapa do processo de beneficiamento da matéria-prima. Nas indústrias de bens de produção, o material original é processado para que seja posteriormente manipulado na elaboração de outros materiais, tá? Então, essa indústria, ela faz o produto, né? Ela fabrica o produto mais bruto, certo? Então, ele vai ser necessário que ele seja trabalhado em outra indústria para se tornar mais lapidado, vamos dizer assim, tá? Mais adequado à utilização das pessoas, né? Por exemplo, a indústria de petroquímica, né? Que é aquelas que retiram o petróleo. Então, elas tiram o grosso, né? Tiram o petróleo em si e elas mandam esse petróleo para outro tipo de indústria, onde essa indústria vai transformar o petróleo em outros produtos, como, por exemplo, os combustíveis, né? A gasolina, que é um dos derivados, né? Alguns tecidos também são derivados do petróleo. Então, a indústria de bem de produção, ela é responsável em tirar a matéria mais prima, a matéria mais bruta, certo? Que necessita de uma outra transformação. Essa indústria, ela tem um elevado impacto ambiental, onde costumam instalar-se nas proximidades dos polos de extração da matéria-prima, tá? São chamadas também de extrativas, pois realizam a extração da matéria-prima mineral e vegetal. Podemos citar as madeireiras, as petrolíferas, as mineradoras e etc. Tá? Então, muito impacto ambiental, né? Visto que elas vão no local in natura em si, né? Elas vão retirar esse produto dessa área, muitas vezes desmatando, né? Na questão do petrolífera, muitas vezes, como a gente já trabalhou, a questão ambiental, pode haver um derramamento desse petróleo naquele mar, né? As madeireiras, elas vão ter que retirar as madeiras ou já vai ter no processo de desmatamento. E as mineradoras também no processo de retirar o mineral, consequentemente, vai gerar um grande impacto ambiental naquele local, certo? Trouxe aqui uma imagem para vocês, tá? Semelhante à que tem no livro de vocês, não é igual, tá? Mas trata do mesmo contexto, que nos remete à indústria de extração de minério de ferro, tá? Então, nesse local aí, provavelmente, tem um grande impacto ambiental de solo, tá? De vegetação, de poluição do ar, poluição das águas, tá? Não é só um tipo de impacto, são vários. Indústrias de bens intermediários. São considerados bens intermediários os que são posteriormente utilizados na produção de outros bens ou produtos finais. Esse setor da indústria produz máquinas e equipamentos que serão utilizados em outros segmentos, como maquinários agrícolas, peças automotivas, equipamentos industriais, tá? Voltando ao contexto das bens de produção, se a gente for falar aqui no caso de Maceió, nós temos, por exemplo, né, a Braskem, né, que teve esse processo todo, esse problema, essa problemática, né, com relação à extração da salgema, onde foi tão extraído de uma forma tão irregular que causou todo esse impacto ambiental, né, em bairros da cidade de Maceió, onde hoje muitas pessoas já não podem mais habitar, viver nessas áreas. Então, as de bens intermediários, elas vão produzir
ferramentas que vão ser utilizadas em outras indústrias. Aí fala aí, maquinários agrícolas, tá? Máquinas que vão ser utilizadas no processo da extração dos vegetais, tá? Peças automotivas, né? Que vão ser utilizadas na outra indústria para formar um carro, por exemplo. E equipamentos industriais no geral, certo? Então, elas fabricam essas peças. Trouxe aqui como exemplo o pneu, tá? Que é um exemplo de um bem intermediário. Por que um bem intermediário? Porque ele é feito em uma indústria que posteriormente vai ser utilizado em outra indústria para colocar nos veículos, tá? Para o produto final dos veículos. Então, o pneu é um exemplo de um bem intermediário. Indústrias de bens de consumo. Constitui a etapa final do processo industrial, pois a produção desse tipo de indústria destina-se ao consumidor final, tá? Em função disso, as atividades realizadas nesse setor possuem, tá certo? Maior valor agregado, já que estão embutidos, né, nos valores de seus produtos, todas as despesas da extração e do beneficiamento, tá? Então, toda a questão dos valores, dos preços gastos no processo de produção daquele produto, né, final, ele vai ser agrupado, embutido na indústria de bens de consumo, né? Justamente o produto direcionado para o consumidor, o produtor, né? Ou o consumidor final, tá? Nós temos dentro das indústrias de bens de consumo a primeira divisão, que é a indústria de bens duráveis. São produzidas mercadorias não perecíveis, que serão utilizadas pelo consumidor final por um período prolongado de tempo, como móveis, eletroeletrônicos e automóveis, tá? Então, justamente, aqueles produtos que estão direcionados para a população, né? Para as pessoas, e que elas vão ter uma maior duração de vida, vamos dizer assim, uma maior durabilidade, né? O veículo, por exemplo, se bem cuidado, né? Bem tratado, se você souber utilizar dele, ele vai ter uma duração maior, tá? Os móveis também, hoje a gente observa que os móveis, eles não duram tanto tempo assim, tá? Mas depende muito da matéria-prima, né? Se for de boa qualidade, eles vão ter uma duração maior, certo? Então, eles também entram nos bens duráveis. E os eletroeletrônicos também, como qualquer coisa, se bem cuidado, bem tratado, eles vão ter uma duração maior, né? Os celulares, computadores, né? Televisões. Então, tudo isso entra no contexto da indústria de bens duráveis. Podemos dizer assim, uma indústria de bens duráveis, né? A Samsung, tá? A indústria da Samsung, né? Nós podemos falar, dependendo dos automóveis, a questão da Chevrolet, a Honda, entre as outras todas que a gente conhece, entra no ramo das indústrias de bens de consumo duráveis, tá? A indústria de bens não duráveis, como já diz a palavra, são aquelas que de primeira utilização, né? Nós utilizamos rapidamente. Então, produzem os itens de primeira necessidade, cuja vida útil ao chegar ao consumidor final é reduzida, como os produtos oriundos da indústria alimentícia, cosmética e têxtil, tá? Então, são justamente produtos que nós compramos, né? Que as indústrias fabricam, mas que a gente utiliza rapidamente, né? Vamos dizer assim, eles acabam rapidamente. Por exemplo, algumas comidas, né? Vamos falar aqui do molho de tomate, por exemplo. O molho de tomate a gente utiliza de uma vez numa comida, aquela comida é utilizada por nós e pronto, né? O produto já acabou, né? Na cosmética, vamos dizer, os sabonetes, né? Shampoos, creme de cabelo, né? Nós utilizamos e rapidamente eles também se esgotam.
E o texto, a questão dos tecidos, das roupas, né? Onde algumas vão ter maior durabilidade e outras não. Mas que no contexto da vida útil há uma duração pequena, tá? A produção de roupas é contemplada nas indústrias de bens de consumo. Essa imagem aí é de uma indústria têxtil, né? Onde fabrica tecidos, roupas aqui no Brasil, certo? Lembrando que as indústrias, elas são muito importantes, porque elas empregam muitas pessoas, né? Necessita de muita mão de obra, tá? As bases das indústrias brasileiras. Então, vamos ver o contexto, né? Histórico das indústrias aqui do Brasil. Até o século XIX, toda a produção brasileira se pautava nos produtos derivados da agricultura, da pecuária e da extração de minérios, ou seja, o Brasil apresentou o que se considera um processo de industrialização tardia, pois, enquanto a Europa desenvolvia a primeira revolução industrial, o Brasil possuía ainda características econômicas do regime colonial, tá, gente? Então, o Brasil, ele é um país com desenvolvimento muito tarde, tá? Muito tempo o Brasil teve a sua economia baseada apenas nos produtos agrícolas e até hoje esses produtos ainda têm destaque, certo? Então, um país que tem a sua economia mais baseada nos ramos agrícolas, ele não vai ter uma economia tão desenvolvida assim, certo? Hoje a soja, por exemplo, ainda é um dos produtos mais importantes exportados aqui do Brasil. Agora, se fossem por produtos industriais, né, mais processados, provavelmente nós teríamos uma economia bem mais desenvolvida, tá? Enquanto a Europa, como diz aí no contexto, já estava na primeira revolução industrial, nós ainda estávamos baseados no processo, tá, de produção de características econômicas baseados no processo da colonização, justamente o processo de explorar os recursos naturais, vegetais, tá, animais que existiam no território. A estrutura escravocrata dificultava o desenvolvimento industrial, pois, ao mesmo tempo que limitava o mercado consumidor, fazia com que grandes porções de dinheiros resultantes da produção agrária fosse investido novamente na agricultura, por conta da necessidade de aquisição de escravizados para a mão de obra, tá? Então, o processo da escravidão, né, na compra, na necessidade de sempre estar comprando novos escravos, também contribuiu para que a indústria demorasse mais a se desenvolver aqui no Brasil, tá certo? Ela limitava muito o mercado consumidor, onde as pessoas buscavam mais o quê? Itens agrários, né? Itens que vinham do meio rural, tá? Da produção agrária. Aqui eu trouxe para vocês, tá? Um quadrinho que também tem no livro, mostrando a questão dos estabelecimentos industriais que existiram aqui no Brasil e a quantidade, né? Como foram se desenvolvendo. Até 1884, nós só tínhamos 388 estabelecimentos industriais. Entre 1890 e 1894, aumentou para 452. Olhem o pulo que deu de 1894 para 1900, né? Cerca de 1.080 estabelecimentos industriais, tá? Entre 1910 e 1914, 3.135. E entre 1915 e 1919, nós tínhamos 5.933 estabelecimentos industriais, certo? Então, esse número só foi aumentando até observar o que a gente consegue ver, tá? No contexto brasileiro, na atualidade. Nesse período, as atividades econômicas no Brasil aconteciam de maneira pouco conectada, em função da falta de integração do território nacional. Um fator importante para a modificação desse cenário foi o desenvolvimento da malha ferroviária para interligar diferentes pontos do território, tá? Então, as ferrovias foram construídas com o principal objetivo de transportar a produção, né, das indústrias de uma área para outra no Brasil, certo? Então, neste momento aí, as ferrovias foram de fundamental importância para esse processo industrial e econômico aqui brasileiro. Trouxe aqui para vocês duas imagens, tá? Dois mapas,
mostrando o Brasil, a economia e o território do século XVII. Tá? Então, nós temos aqui os produtos que eram mais produzidos e cultivados aqui no Brasil, né? Então, nós temos o ouro, tá? Drogas do sertão, cana-de-açúcar, a pecuária, tá? A borracha, o café, o algodão, o tabaco, a mineração de novo, a pecuária, a cana-de-açúcar e as estradas de ferros, tá? Então, cada região com seu contexto de produção, né? Seus produtos mais cultivados. Se a gente observar, tem um grande destaque nesse processo aí para o café, né? O café para a pecuária também, né? A cana-de-açúcar, como em todo o litoral, né, brasileiro, que ela está muito presente, tá? Entre outros produtos agrícolas. O café e a indústria no Brasil. O lucro oriundo da produção do café plantado, sobretudo às margens do rio Paraíba do Sul, e que gerou a economia cafeeira, foi possível por conta das estradas de ferro e serviu de fonte de capital para o início do processo de industrialização no Brasil, tá? Então, o lucro, né? O dinheiro provindo dessa produção do café, ela foi muito importante também para o início do processo de industrialização brasileira, certo? Serviu como base, né, econômica. Ainda que o lucro do café fosse investido na indústria, é importante ressaltar que as elites cafeicultoras não consideravam a possibilidade de tratar a indústria como investimento primário. Com a crise de 1929, foi preciso mudar a visão e investir no setor industrial, principalmente em São Paulo. Tá? Então, os políticos, né, as autoridades, eles visavam mais investir no setor primário, no setor da agricultura, tá? Eles não visavam investir na indústria. Mas, com a crise de 1929, essa visão modificou, né? Eles tiveram que investir no setor industrial, principalmente São Paulo, que até hoje é a área onde nós observamos o maior número de indústria, né? Onde existe esse maior número de indústria aqui no Brasil, justamente na região sudeste. Trouxe aqui para vocês a imagem, né? Representando a industrialização concentrada na região sudeste, que é uma característica da industrialização brasileira desde os períodos iniciais. Isso não é um processo recente, tá, gente? É um processo muito antigo, onde as indústrias se localizam, sim, na região sudeste, em sua grande parte. O Estado e a indústria no Brasil. Sob a presidência de Getúlio Vargas, novos elementos foram inseridos no contexto da indústria, tá? Brasileira. Vargas era conhecido por seu perfil centralizador e, em seu governo, houve maior interferência estatal na regulação das atividades industriais, tá certo? Então, foi justamente no momento do governo de Getúlio Vargas em que se observou o maior desenvolvimento da indústria brasileira, certo? Foi nesse momento aí. Outro fator da gestão de Vargas que influenciou o desenvolvimento industrial foi a criação da CLT, que é a Consolidação das Leis de Trabalho, que garante ao trabalhador uma série de direitos e permite os donos das indústrias preverem com antecipação os custos da mão de obra contratada, tá? Então, foi no contexto da era Vargas, nessa era tão importante para o Brasil, que foi criada essa lei do trabalho, tá? Onde muitos trabalhadores não tinham tantos direitos relacionados ao contexto trabalhista, e a partir dessa lei, ele passou a ter. Após o governo de Vargas, na gestão de Juscelino Kubitschek, o Estado brasileiro inverteu a proposta econômica, passando a valorizar a entrada de indústrias estrangeiras no território nacional e a impulsionar a produção das indústrias de bens de consumo duráveis, como os automóveis, tá? Então, o governo de Kubitschek também foi muito importante no contexto industrial brasileiro, tá certo? Então, foi nesse momento em que as empresas estrangeiras começaram, né, investiram cada vez mais no espaço brasileiro. E mais relacionados à industrialização e à construção de automóveis.
Aqui nós temos a economia em tripé, tá? Nós tínhamos o capital privado, que vinha do café, que foi muito importante na fase inicial da industrialização. Depois veio o capital estatal, tá? Que é oriundo do governo, que são investimentos nas bases da indústria. E, por último, nós temos o capital estrangeiro, que possibilitou a ampliação e o investimento em indústrias de bens duráveis, tá? Então, a economia foi baseada nesses três capitais, né? Nesses três investimentos: o investimento do privado, o investimento do estatal e o investimento do estrangeiro. A concentração e a desconcentração industrial. O espaço geográfico está em constantes transformações. E no decorrer dos anos, as características da industrialização brasileira foram transformadas, tá? Dentre os fatores passíveis de transformação no contexto da industrialização brasileira, destaca-se o processo de concentração, onde a maioria das indústrias, e o de desconcentração. Aí eu trouxe aqui 3 mapas, que também estão presentes no livro de vocês, onde mostra justamente esse processo de concentração e desconcentração das indústrias brasileiras, tá? Na primeira, vocês podem ver que foram os estabelecimentos de 1969. Nós já observamos, né, a grande quantidade de indústrias, ó, a grande quantidade de indústrias que está presente na região sudeste, tá? Já em 1995, nós vimos que essas indústrias, né, elas se espalharam, né, por todo o território brasileiro, mas que na região sudeste ainda continua tendo o maior número de indústrias, tá? E nesse último mapa também mostra justamente essa desconcentração, né, essa liberdade e essa distribuição maior sobre o território brasileiro das indústrias, tá? Mas devemos sempre evidenciar que o maior número de indústrias até hoje, até na atualidade, estão localizados na região sudeste brasileira. Os fatores locacionais, tá? Então, o que é que pode fazer com que uma localidade seja mais atrativa ou não? Na construção do espaço geográfico, os fatores locacionais são considerados vantagens competitivas entre as diferentes unidades da federação, que se utilizam da existência desses recursos para atrair investimentos do setor industrial e, com isso, promover crescimento econômico, tá? Então, esses fatores, gente, são diversos. Por exemplo, uma malha, vamos dizer assim, de rodoviária mais desenvolvida, né? Entre outros aspectos relacionados à estrutura da cidade, tá? Então, quanto mais estruturada essa cidade, faz com que seja um atrativo para essas indústrias se localizarem. Então, fatores de concentração industrial. A concentração regional intensificou-se ainda mais com a entrada das indústrias estrangeiras no Brasil, dado que essas empresas alocavam seus circuitos produtivos nos locais em que a infraestrutura necessária já havia sido implementada, especialmente na região sudeste, tá? Então, a infraestrutura que já existia antes dessas indústrias chegarem. As infraestruturas de transporte, como as redes de rodovias, portos e aeroportos, são um importante fator de concentração industrial, uma vez que a concentração e a manutenção dessas infraestruturas são de responsabilidade do poder público, né? Então, nós vemos, por exemplo, na cidade de São Paulo, na metrópole, que existe um grande número de aeroportos, tá? Uma variedade de rodovias, né? Portos muito importantes. Então, tudo isso favorece, né, as indústrias localizadas nessa região. E os fatores de desconcentração industrial. Em contraposição ao processo de concentração industrial, observou-se após a segunda metade do século XX o processo de desconcentração industrial no contexto brasileiro. Nesse fenômeno, as indústrias optam por regiões tradicionais menos industrializadas. Geralmente, gente, essas indústrias procuram esses outros lugares por alguns motivos. Existem cidades hoje cobrando impostos menores, tá?
para ser um atrativo para essa cidade, para essas indústrias, tá? Rodovias mais desenvolvidas, né? Entre outros aspectos econômicos, né? E de infraestrutura que serve como uma atração para essas indústrias, visto que muitos centros urbanos, né? Muitas grandes metrópoles já estão praticamente saturadas de tantas indústrias existentes, certo? Então, pessoal, nossa aula neste momento, né? Momento gravado, termina por aqui, tá? Mas eu aguardo vocês para o segundo momento, nosso momento pelo aplicativo Zoom ao vivo, onde nós iremos tentar resolver as dúvidas e também resolver as questões que foram direcionadas lá no roteiro, tá certo? Então, aguardo todos vocês.